Olá pessoal, beleza? Tem mais um tipo de dispositivo que eu queria mostrar para vocês. Esse não é nem para trabalho nem para calor também, ele é mais um separador de mistura. Vou mostrar para vocês o tipo de câmera de separação, chamado também de flash chamber ou de, eu acho que o nome dela em inglês é flash chamber, câmera de separação, separador gravitacional, um monte de outros nomes tem aí para ele, mas o objetivo dele é quando você entra com uma certa mistura nele, pode ser mistura de fases, mistura de substâncias, ele vai separar isso pela ação da gravidade, né? Você vai ter a substância que é mais densa, fica mais para baixo, as substâncias menos densas ficam em cima, e você consegue separar elas a partir disso. Ele não é um dispositivo perfeito, tá? Ele tem não consegue uma separação 100% às vezes, mas ele tem uma boa separação. Inclusive a Petrobras usa isso aí lá nos poços submarinos para separar, para conseguir de alguma forma separar o CH4, o CO2 do restante ali que eles precisam jogar para fora, os hidrocarbonetos. Então tem um monte de utilidades para o separador gravitacional no pré-sal. Isso é muito importante, tá dentro dos projetos do HICEP lá, que é o separador usado nas aplicações submarinas, tá? Principalmente no pré-sal. E é assim que ele funciona. Você vai colocar alguma coisa lá dentro, você tem esse inlet elbow aqui, está entrando com um monte de coisa nele, né? E ele vai entrar aqui, vai ter uma região de baixa pressão, você vê que vai se misturando, mas aí sempre vai ter aquilo que está menos denso, que é, por exemplo, a gordura, o óleo, como é que chama isso? Que é grease, é graxa, né? Graxa, tudo sai aqui por cima. Aí você tem também ele entra com água também, ó, tá vendo? Ele entra com água aqui por um pouquinho, e isso aqui gera uma separação, né, daquela mistura que está entrando tudo junto. E no final ele consegue retirar aqui, ó, ele retira a água limpa, tá vendo? Ele limpou a água, né? A água limpa na saída, e também tira esse sludge aqui, que deve ser uma mistura lá mais densa que fica no final, uma gordura mais grossa que sai. Eu realmente não sei o que é sludge. Até ver o que é sludge aqui, peraí. Sludge. Translate, deixa eu ver se sai. Sludge é lodo, lama, resíduo, sedimento. É mais denso, fica lá embaixo, você consegue retirar porque separou pela gravidade. Um outro exemplo legal é que eu estou pegando do post que o Alisson Silva fez lá no LinkedIn. Eu não conheço o Alisson, mas eu estou dando crédito para ele aqui, inclusive vou mostrar o vídeo dele, de um separador trifásico. Nesse caso ele não é trifásico mesmo, não, porque tem várias substâncias, sabe? Ele vai separar a água e o óleo, os dois estão na mesma fase, né, líquida, vai separar eles do gás. Então ele separa três substâncias, na verdade. Só que ele é mostrado desse jeito. Sabe como é que ele funciona? Vai entrar um conjunto aqui, ó, aqui na entrada desse separador tem água, tem óleo, tem gás, e aqui dentro ele vai bater, né, vai perdendo, ele vai se separando aos poucos. Pela ação da gravidade ele separa a água que vai para baixo do óleo, a água é extraída aqui por baixo, e aqui em cima vai ter o óleo que vai ser extraído depois, num outro estágio, tá vendo essa separação aqui dentro dele, e no final, ao longo desse processo também, o gás vai se dissociando, né, do óleo, e vai sendo sugado ali por cima, né, na parte de cima, que é justamente o gás é menos denso, é sugado na parte de cima, que vai estar sempre na parte de cima, sem precisar sugar óleo nem nada disso, né. O Alisson fez um vídeo, cara, eu queria muito mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou dar um. Como é que eu faço isso aqui? Se eu der full screen, será que vai? Acho que eu vou fazer isso. Vou tentar tirar aqui pra fora. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou jogar pra cá. E aí eu vou dar um full screen aqui pra vocês. Ó, que legal. Olha o videozinho do Alisson aí. Tá vendo como é que funciona? Isso aí. Novamente, todo o crédito ao Alisson Silva que fez esse vídeo. Tá só mostrando pra vocês verem como é que funciona. O óleo entra, ele vai se separando, a gente puxa a água, depois puxa o óleo, depois puxa o gás, enfim. É todo esse processo aí. É o processo que é usado para fazer essa separação, tá? Eu peguei só uma figurinha, lógico, para mostrar isso daí. A modelagem de câmera de separação em regime permanente, a gente tem que se lembrar novamente que a gente não vai ter só uma entrada e uma saída, a gente vai ter provavelmente várias entradas e várias saídas, tá? Mas não é intuito da câmera de separação ter troca de calor, ou seja, esse termo aqui de troca de calor, normalmente a gente considera ele também não é intuito de gerar trabalho. O intuito que a gente tem é obter coisas separadas. Então o intuito também não é variar a variação nem de entalpia, nem de energia cinética, nem nada disso, né? O intuito mesmo é só obter que essas coisas estejam separadas no final. Quando a gente olha uma câmera de separação, só entende que isso vai acontecer. Mas eu posso ter, obviamente, né, e devo pensar que eu vou ter uma coisa aqui de energia potencial que pode variar. A energia cinética talvez varie alguma coisa, mas não é o objetivo. O objetivo também é variar. No caso, a entalpia vai ter grandes variações, né? Vamos supor que eu entro aqui agora
Eu vou pensar nessa condição então. Eu vou pensar que para um caso que eu não tenha variação de energia cinética e energia potencial também, vou desprezar a energia potencial, apesar de ser gravitacional, vou desprezar a influência da energia potencial. Nesse caso, o que vai ficar na minha análise? Vai ficar que é somatório das entradas do vazão máxima na entrada vezes a entalpia aqui, ó, vezes a entalpia na entrada, vai ser igual ao somatório na saída, as vazões máxicas na saída, vezes a entalpia de saída. Vai dar isso daqui. Só que agora eu tenho algumas condições, né? Um dispositivo como esse, eu quero separar coisas. Então, na hora que entra o meu fluido ali dentro, ele vai ser separado. Normalmente, se a gente tiver com substância pura, como a gente trabalha em termodinâmica em substâncias puras, vai separar provavelmente um líquido saturado de um vapor saturado. É isso que vai acontecer. Mas essa aqui é a modelagem que a gente usa. Se tiver, por exemplo, como é que funcionaria? Eu acho que eu tenho um desenho aqui embaixo que eu fiz. Ah, olha só. Vou pegar esse desenho aqui e vou mostrar lá para vocês. Vou trazer lá em cima, porque a gente vai usar ele também. Tá? Vou colar ele aqui. Nesse caso, olha só. Para esse caso aqui, ó, olha só o que eu estou fazendo na minha câmara de separação. Eu entrei com a mistura líquido-vapor, separou aqui o vapor saturado foi para cima, o líquido saturado foi para baixo, o vapor saturado saiu e eu usei ele na turbina para gerar potência. E aqui em cima eu vou ter então um processo, né? Um processo que vai ser, que eu vejo como positivo, eu vou tirar um pouco de trabalho aqui, ó. Trabalho vai sair nessa parte. Mas se eu for modelar o meu volume de controle só ao redor aqui da câmara, ó, só ao redor disso aqui, o que eu tenho nesse problema? Posso desconsiderar os efeitos gravitacionais, tá? Eu estou desconsiderando, na verdade, não, o separador gravitacional, não vou desconsiderar os efeitos gravitacionais, mas vou desconsiderar os efeitos de variação da energia cinética, tá? Nesse caso, só de variação de cinética e potencial. Então, nesse caso aqui, ó, eu fico com essa formulação, tá? Minha vazão máxima de entrada, que é 1, vezes H1, ela tem que ser igual à minha vazão máxima de saída 2, vezes H2, mais a vazão máxima de saída 3, vezes H3. E eu sei, por definição, que a minha vazão máxima em 1, pelo meu balanço de massa, né, eu sei que a minha vazão máxima em 1 ela é igual à vazão máxima em 2, mais a vazão máxima em 3, certo? Eu sei disso aqui. Então eu posso usar essa definição também. Eu posso simplificar isso aqui, vai virar o quê? Ó? Vazão máxima em 2, mais vazão máxima em 3, vezes H1, é igual a vazão máxima em 2, vezes H2, mais a vazão máxima, ó, faltou o ponto aqui, em 3 vezes H3, certo? Se eu quiser simplificar isso aí ainda mais, o que eu vou ter? Eu vou acabar ficando com M2, M.2, a vazão máxima em 2 vezes H1, aí menos H2, né, eu vou trazer aqui, ó, menos H2, e eu vou ter isso aqui igual ao que? A M3, M3 ponto vezes H3 menos H1, tá vendo? E eu posso até encontrar aqui as razões de vazões máximas. A vazão máxima em 2, que seria do meu vapor saturado, dividido para a vazão máxima em 3, que é do meu líquido saturado, ela é igual a H3 menos H1 dividido por H1 menos H2. Olha que legal. Eu consegui achar isso daí, essa relação entre as minhas vazões máxicas que saem no meu vapor saturado e as que entram e as que saem no meu líquido saturado, a partir de uma câmara de separação, certo? Eu só fiz a análise aí usando balanço de massa e usando balanço de energia, entre essas razões. E você sabe necessariamente que esses valores dessas entalpias, elas são fáceis de se encontrar, né? O que que esse H1 aqui, ó? H1, ele vai ser um H, provavelmente está numa região de mistura, né? Opa, deixa eu perdi aqui. H1 provavelmente está numa região de mistura, ele vai ser uma função da minha pressão em 1, ou da temperatura em 1, e do meu título ali em 1, certo? Vai ser função disso, ou da pressão, temperatura em título, ou pressão e título, ou temperatura e título, alguma coisa e título. Mas a pressão 1 e a temperatura 1 são ligadas, né? Porque está numa região de saturação. E chega ali no 2, eu tenho o quê? Nesse 2 aqui eu vou ter uma certa pressão. Em 2 eu vou ter que a minha H2 é igual ao H, que vai ser função também da pressão, temperatura de saturação, a pressão 2, a temperatura 2, e vai ser função aqui agora, e eu vou pegar esse valor somente no valor que vai ser o meu H. Ah, vai ser isso aqui, deixa eu escrever dessa forma, vai ficar melhor. Ó, vou até escrever assim. Vou escrever dessa forma aqui, ó. O que vai ser o meu H2? Vou botar aqui embaixo. Ó, meu H2, ele é igual ao H do vapor saturado naquela pressão de saturação, pressão 2, e na temperatura 2, certo?
E o meu H3 ele é igual ao H do líquido saturado na pressão 3 e na temperatura 3. Com a questão seguinte, como está sempre na região de saturação, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho que a minha pressão 1 é igual à pressão 2, que é igual à pressão 3, que é igual à pressão de saturação. E a minha temperatura 1 é igual à temperatura 2, que é igual à temperatura 3, que é igual à temperatura de saturação. Então isso aqui é sempre a pressão e temperatura de saturação, tá? O que vai variar é que eu estou entrando aqui com a mistura, e essa mistura vai se dividir. Uma parte vapor, uma parte líquido. Eu continuo providenciando mistura e ela vai continuar separando continuamente, vai continuar tendo vapor indo para a turbina, e a partir do vapor que sai para a turbina eu sei isso aqui. O que é importante eu lembrar nesse caso, que se eu fizer por algum acaso uma análise de volume de controle, aí deixa eu desenhar aqui, ó. Vou fazer agora uma análise de volume de controle. E como o volume de controle é esse daqui, ó, englobando 3, passando até 4 aqui, ó, e vindo até aqui, eu tenho que considerar que as minhas vazões vão ser diferentes, as minhas vazões vão ser alteradas. Ou seja, a vazão que eu tenho aqui, se eu fizer essa análise para poder descobrir, por exemplo, qual é o trabalho que saiu da minha turbina, eu vou ter que considerar que essa vazão aqui em 2, essa vazão que passa aqui em 2, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Vou ter que considerar que essa vazão que passa em 2 é só uma parcela da vazão em 1, ela é diferente da vazão em 1, tá? E a minha vazão em 3, ela é diferente da minha vazão em 1 também. Então tem que lembrar disso aí, senão eu acabo errando alguma coisa e vai dar errado na hora que eu for resolver o exercício, tá bom? E aí também eu me lembrar que agora, se eu sair no 4, né, minha vazão em 4, ela é igual à vazão em 2, mas ela é diferente da vazão em 1, certo? Aí eu fico com isso daí, essas formulações sempre me lembrando. Eu só usei isso aqui, ó. Usei o balanço de massa, usei o balanço de energia, tá bom? A gente saiu nessas soluções aí. Fica bem fácil com valores de tabela, a gente consegue encontrar tudo isso aí que saiu no final. Se eu olhar para o balanço de entropia, aí eu escrevi âmaras de combustão, mas na verdade aqui está errado, é câmaras de combustão. Se eu for para esse balanço de entropia da câmara de combustão, é a mesma análise. Eu também não vou considerar que eu vou ter nenhum tipo de troca de calor aqui, ó. Vou lembrar que a troca de calor eu desprezo, posso até ter, pode acontecer de ter, mas nesse caso a gente está desprezando. E tendo novamente a minha formulação, o que eu vou ter? Se eu pego o meu volume de controle para ser esse daqui, ó, este é o meu volume de controle, o que eu vou ter nesse caso? Eu vou ter que primeiramente, eu vou reescrever essa formulação aqui, vou cancelar esse termo de troca de calor. A minha geração de entropia, eu vou botar aqui, ó, a entropia gerada, né, taxa de geração de entropia na câmara de separação, ela é igual ao quê? É igual ao somatório das vazões máxicas que saem, né, se inverte ali os sinais aqui, ó, que saem vezes a entropia de saída, menos somatório do que entra, vezes as vazões máxicas que entram, a entropia de entrada. E isso daqui vai ser igual, ó, se eu fizer para a câmara de separação, é igual a minha vazão máxica em 1 vezes a entropia em 1 menos a vazão máxica em 2 vezes a entropia em 2 menos a vazão máxica em 3 vezes a entropia em 3, sendo que eu sei que as minhas vazões aí, elas podem ser simplificadas, né? Porque eu tenho que a minha vazão 1 é igual a vazão 2 mais a vazão 3. Então eu posso novamente simplificar isso aqui, vai virar M1, M2 mais M.3 vezes S1. Aí eu vou pegar esses termos aqui de novo, ó, todos eles, tá vendo? Eles vêm aqui para baixo novamente. E aí eu separo eles aqui embaixo. Vai virar igual a vazão máxima em 2 vezes a S1 menos S2 mais a vazão máxima em 3 vezes S1 menos S3. Tá vendo? A entrada menos a saída, as parcelas, né, de cada uma. E eu posso ainda mais, aí eu sei como que eu vou resolver isso daqui, ó. Essa aqui é a minha taxa de geração de entropia na câmara de separação. E eu sei que isso daqui, o S1, ele é justamente a entropia que eu obtenho, né? S1 é igual a entropia para a pressão de saturação, a temperatura de saturação e para o título que eu tenho, essa entrada em 1. E esses valores aqui, ó, S2, eu sei que o S2 é igual a entropia de vapor saturado nessa pressão de saturação e temperatura de saturação. E a entropia em 3, que também está aqui, ó, é igual à entropia do líquido saturado
para essa pressão de saturação e essa temperatura de saturação. Esse é um exemplo que a gente viu de como é que se aplicam essas câmaras de separação. Podem ser usadas, tá, em diversos problemas. É muito comum, como eu já mostrei para vocês, expliquei no começo do vídeo aí. É assim que se modela uma câmara de separação. Você pode avaliar, né, inclusive essa geração de entropia nelas aqui. O que acontece normalmente é que vai ter uma pequena geração de entropia, que é dada pelo quê? Pela irreversibilidade, que é dada de você pegar essa mistura e separar ela. Você, assim, esse processo, como a mistura é, né, o processo de separação, e depois de mandar uma para cada lado, vai virar um processo que é irreversível, tá bom? A troca de fase é um processo reversível, tá? Mas esse processo aí de separação não é um processo reversível não, beleza? Se você for misturar, vai gerar outras perdas, enfim. Tá aí um exemplo de um câmara de separação. Valeu!